Olá, amigos, eu sou Eliane, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. Os temas deste mês estão todos relacionados ao assunto Terra a Caminho da Luz. Quem vai falar para nós hoje é a nossa grande amiga e companheira aqui do Irmã Rosa, Jacira. O tema escolhido é a arte de saber esperar. Para a nossa harmonização inicial, eu vou ler uma página extraída do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 81, intitula-se Prosseguindo. Prossigo para o alvo. É a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não é mais verdade. Basta jornadeeis corajosamente adiante, e buscando expressar-se em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senetude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim progredindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Vamos então, meus irmãos, nesse momento, orar. E nós, embalados por essas reflexões profundas, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, esse Pai de amor e bondade e de extrema justiça, justiça essa perfeita, que nos concede a cada dia de nossa vida novas oportunidades para que possamos sempre progredir, para que possamos no nosso espírito adquirir experiências, adquirir conhecimento e através do nosso arbítrio e das nossas obras podemos seguir sempre a luz que nos levará ao Pai, a esse caminho bendito, a esse alvo que nós tanto alvejamos de felicidade eterna junto a Ti. Que a gente possa usar os exemplos do nosso amigo e mestre Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos, para que a gente tenha sempre coragem de progredir, de prosseguir nessa jornada, prosseguir no bem, prosseguir nas obras que vão nos aproximar de Deus e do nosso grande Mestre Jesus. Que a gente sempre tenha coragem de, em todas as circunstâncias, usar sempre, ter sempre em nosso coração e em nossas mentes os ensinos do Cristo e o seu Evangelho de amor. Irmãos, nesse momento também rogamos a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, que intua nossa irmã que fará uso da palavra, que todas as reflexões e os ensinamentos aqui trazidos sejam para nós a nossa fortaleza, a nossa bússola no caminho que nos leva ao Pai. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos ouvir agora, com carinho, com muita atenção, a nossa grande companheira Jacira. Olá, amigos! É com muita alegria que voltamos para mais um momento de reflexão sobre o tema de hoje, que é a arte de saber esperar. Saber esperar significa ter paciência, trabalhar a esperança diariamente, buscando no exercício diário a manutenção desse estado. Nunca precisamos tanto de aprender a termos paciência e a saber esperar. Jesus já tinha nos ensinado isso num episódio muito conhecido de todos nós. Ele havia terminado uma de suas pregações na praça pública e percebeu que uma multidão se movimentava em alvoroço. Os mais exaltados gritavam, enquanto uma mulher ofegante de cabelos desgrenhados se aproximava dele com um pedido de súplica estampado em seus olhos. Muitos judeus ali próximos estimulavam o ânimo geral pedindo o apedrejamento da pecadora conforme as antigas leis e tradições. Solicitado então ao papel de juiz, Jesus exclamou com uma serenidade impressionante, causando estupefação em todos: aquele que tivesse pecado, atire a primeira pedra. Diante da surpresa inesperada e inquietante, todos calaram a acusação. E aos poucos foram se retirando e o lugar foi se esvaziando, permanecendo apenas alguns discípulos, Jesus e a mulher. Nesse momento que Jesus estava ao lado daquela mulher sofrida, numa atitude de delicadeza espiritual e profundamente amorosa, Jesus evitou de olhar a mulher face a face para que o brilho do seu olhar lhe poupasse de que ela se visse nele como um espelho do seu olhar e aquilo lhe mostrasse o seu estado de vergonha e de extremo constrangimento. Foi assim que lhe perguntou sem lhe olhar no rosto, face a face: mulher, onde estão teus juízes? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Falou com tanta ternura que a infeliz mulher retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade de Jesus iluminou seu coração com claridades vivas que lhe banhou toda a alma. Quando chegou a noite, todo o episódio começou a se acalmar, a se empalidecer, e a mulher, decidida a imprimir um novo rumo à sua vida, procurou por Jesus na residência que lhe abrigava. Demonstrando no constrangimento todo o seu drama, solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele que lhe poupou a vida. O mestre lhe surgiu com uma atitude compreensiva, compreendendo a angústia daquela alma, deu início à conversa, saudando-a com carinho e sem afetação. E ela lhe disse: Senhor, rogo perdão por vir perturbar a vossa paz. Jesus carinhosamente responde: Fala, filha, eu te ouvirei. Sinto-me aturdida, Senhor, sem saber como dar rumo à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como um lobo voraz ante uma presa invigilante. Meu esposo, depois dos primeiros dias de vida conjugal, retornou às noitadas, deixando-me em solidão. E enferma da alma, carente e ansiosa pelo amor, deixei-me envolver por desejos doentios. Agora estou abandonada e sem lar. Padeço o desprezo e a zombaria de todos. E não sei que rumo seguir e nem como agir. Peço-te um roteiro, uma luz de esperança para prosseguir. Jesus, penetrando aquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrou as dores da humanidade inteira e considerou bondoso. Depois do arrependimento, a paciência e a confiança em Deus serão as duas
providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação. Não são importantes o que os outros pensam e nem a cobrança impiedosa daqueles que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital, e somente quando te reintegrares na ordem e no bem, poderás fruir tranquilidade. Assim, busca a oportunidade de reparação, se adaptando à situação atual, aguardando o amanhã, sabendo esperar com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado. Segue, pois, porque todo aquele que se levanta da queda encontra apoio e força na fé e na luta para afirmar-se. Porque o Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos. Vai, filha, e não sofras mais. Onde quer que vás, eu estarei contigo. Este diálogo foi muito forte, muito importante e foi um diálogo para a vida toda, porque todos nós precisamos de uma resposta assim, dessa recomendação. Porque este diálogo, ele fala de todos nós, de como devemos agir diante dos nossos erros, desacertos e tropeços, porque ele nos revela e nos mostra como reconstruir novos caminhos, dando os primeiros passos. A recomendação inicial de Jesus é confiança em Deus e paciência. A palavra paciência aí significa resistência, indulgência, resignação e submissão. Submissão aí no sentido de entendendo que ela e aceitando que ela cometeu um erro, se submeter à arte de esperar as condições que o Pai lhe vai lhe enviar na sua própria vida para que ela possa trabalhar em si mesma e sair daquela situação. Tudo isso Jesus ensinou respondendo à pergunta: Senhor, o que fazer? Como agir? Todos nós fazemos essa pergunta e a resposta para todos nós é paciência e confiança em Deus. Há um grandioso projeto divino para nos educar, nos informar, o que nos possibilita usar essas ferramentas para a realização do nosso progresso espiritual. Mas precisamos ter a consciência da importância da nossa participação nesse projeto, porque Deus não quer autômatos, e sim seres conscientes, lúcidos, que participem intensamente dessa obra de autoaprimoramento. A mulher ouviu os conselhos e partiu. Enquanto aprendizes, nós temos errado muito. Por isso, precisamos aprender a arte de saber esperar, aprendendo com os nossos erros, tendo paciência, inclusive conosco mesmo. Os obstáculos que temos que superar nos ensinam sobre a necessidade de adquirirmos, sustentar, manter o fortalecimento da paciência em nós. Saber esperar não é um resultado de uma expectativa inerte, mas sim de um trabalho interno que desenvolva em nós uma espera laboriosa, com coragem, com fé. E nesse processo vamos errando, acertando, aprendendo até nos firmarmos no caminho correto. Todo o planejamento divino está em correta execução, mas a nossa participação nesse processo é indispensável. No Evangelho, capítulo 5, item 12 e 18, Jesus nos ensina: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Nos revelou com isso, ao mesmo tempo, a compensação que espera, que aguarda aqueles que sofrem com resignação. Resignação essa que só pode ser proveniente do entendimento dos reais objetivos da vida,
com seus desafios, dores e obstáculos. Mas também significa a importante missão de Jesus entre nós, como aquele que ensinou a lei do amor, exercitando. Nos trouxe a ideia de Deus Pai, nos ensinando que Ele é Pai de todos nós. E também inaugurando na Terra um outro tipo de vitória, que é a vitória sobre nós mesmos. O de preferir ser ofendido do que ofender, de ser agredido a ser agressor. Porque Jesus, para Jesus, o mais forte é aquele que busca suavizar as relações e se afasta de toda e qualquer peleja. A consolação prometida por Jesus aos aflitos também se refere a todos que sabem sofrer, ou seja, sabem extrair desses momentos as lições nelas contidas para todo tipo de nosso desenvolvimento intelectual, desenvolvimento afetivo, psicológico, emocional e espiritual, para o nosso crescimento. Cabe aqui uma pergunta: já que todos nós sofremos, será que todos nós sabemos sofrer? Nossas provas bem suportadas nos fortalecem. E este bem suportadas significa que podemos transformá-las em adubo quando a gente reconhece que todas elas vêm para o nosso bem, como um projeto de desafio à nossa capacidade de fazer diferente, dar respostas diferentes às nossas velhas ações, às nossas velhas atitudes. Com isso, nós transformamos essas dores, essas dificuldades em adubo que vão fertilizar o terreno da nossa alma, nos doando experiência, para que mais tarde possa vir o fruto através de ações mais equilibradas, mais serenas, mais tranquilo, o que tudo isso vai promover o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Assim, vamos aos poucos nos aproximando do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar geográfico, é um estado de espírito, é um clima de paz, de tranquilidade interior que conquistamos porque vencemos a nós mesmos. E aonde formos, levaremos conosco essa condição, essa conquista que nos dá uma leveza que o estado de confiança promove entre nós. E dizem os espíritos que não há felicidade maior. Quando ficamos aborrecidos, revoltados, chateados, nós ficamos pesados, nós ficamos voltados para dentro de nós, fechados à boa ação de aguardar o tempo e a vida e os recursos divinos. Então, a falta de coragem e o desânimo acaba nos afastando de Deus, porque nós é que nos isolamos da sua sintonia amorosa e realizamos outras conexões segundo os interesses imediatos. É necessário, então, bendizermos as nossas provas, extraindo delas todo o aprendizado e elegendo a ação do bem desde já, porque ele é o caminho para a nossa evolução. A prece é um sustentáculo, mas ela deve estar apoiada em uma fé viva na bondade de Deus. A convivência com as criaturas também é um grande desafio da nossa evolução. Muitas vezes vivemos uma dicotomia, uma divisão. Conflito versus confronto. Conflito é divergência, uma diferença natural, porque todos nós somos diferentes, sentimos, pensamos, agimos de maneiras diferentes. Ela é natural, o conflito é natural em todas as circunstâncias da nossa vida. Em casa, na família, em torno da sociedade, no templo, na sociedade, nas ruas, no trânsito. Nós temos sempre conflitos. Mas confronto já é diferente, porque o confronto é querer anular. Aquele que propõe o confronto, que chega ao confronto, ele quer anular
a pessoa que pensa diferente dele. E o confronto promove sempre uma disputa de quem ganha para aquele que perde. E aquele que se vê perdendo ganha forças para aumentar o discurso na disputa, aumentando ainda mais o confronto. Devemos evitar reagir por impulso, mas sim agir com discernimento, sem tentar convencer o outro e mudar o outro. Temos recursos para isso: contar até 10, fazer uma prece, silenciar, colocar água na boca, como bem o filme do Nosso Lar nos mostrou. Água na boca para que a gente não possa falar por impulso e soltar algumas palavras indevidas que vamos depois nos arrepender. Então, saber viver o conflito sem que este se transforme em confronto é um desafio profundamente educador e devemos estar muito atentos sobre isso. Todos nós somos espíritos em trânsito no mundo e somos sujeitos a ciladas intencionais ou não. Saber enfrentá-las com cuidado é a única forma de passarmos incólume, livre de danos. E é indispensável lembrarmos, neste processo, a grandeza do sentido da palavra vida. Porque a vida não é apenas uma viagem entre o berço e o túmulo, com escalas na infância, adolescência, juventude, quando ficamos idosos, até a próxima, a nossa morte. Portanto, não é num numeral, uma vida. Quando o Evangelho, quando Jesus fala de vida, ele fala da grandeza da multiplicidade da vida, porque ela é múltipla. A vida é um conjunto de uma infinidade de existências, vida material e vida espiritual, que ora vem uma outra e vem uma outra em continuidade constante, infinita, porque são muitas oportunidades. Então, viver é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio, desenvolvendo aos poucos as duas asas que vão nos ajudar a levantar o voo evolutivo, que são o amor e o conhecimento. Então, lembrarmos sempre que a vida é sempre, eternamente contínua. E o que morre é o corpo. Nós somos espíritos imortais. E como imortais, nós devemos nos comportar, pensar, sentir e agir. Porque o que adianta acreditar na imortalidade da alma e agirmos como se não acreditássemos, ficamos desesperados na morte do ente querido. Sim, ficamos entristecidos, mas não ficamos mais desesperados, porque nós sabemos que a vida continua e Ele também continuará e nós nos encontraremos várias vezes. Então, o imediatismo na Terra, que a levou muito ao materialismo, transformou os homens e isso desloca os objetivos superiores da vida das suas prioridades. Por isso, tantos problemas, tantas doenças, tantas provações. Porque viver é saber esperar pelas mudanças e aceitá-las, porque elas nos ajudam a nos melhorar e elas nunca nos destroem. E o que não nos destrói nos torna mais fortes, diz o ditado popular. Saber esperar com paciência, encarando os problemas como desafios e de nobres objetivos, é fundamental para todos nós. Às vezes, quando passamos por momentos muito difíceis, nos sentindo assim isolados, às vezes perguntamos: será que Deus esqueceu de mim? Onde está Deus? E é importante lembrar nessa hora que é durante a prova que o professor permanece em silêncio,
porque aquele momento é um momento de aferição, de avaliação da nossa condição de aprendizado, se estamos aprendendo, onde que nós estamos tendo dificuldade. Então o professor permanece em silêncio. Então essa impressão de que parece que Deus não está nos ajudando, que nós estamos isolados, é ilusória, porque Deus não tem como se afastar de nós, Ele está dentro de nós e em toda parte. Impossível se isolar de Deus. Então é neste momento que nós devemos nos aproximar mais dele, através da oração, do pedido de força para a manutenção da nossa coragem, da nossa fé. Na questão do Livro dos Espíritos 924, ele nos esclarece que há males que independem da maneira do nosso proceder e que atingem aos homens mais justos. E isso acontece e devemos nos resignar, segundo os Espíritos, e saber sofrê-lo sem murmurar, porque todos eles fazem parte do nosso processo educacional, que nós nem fazemos ideias, porque nós não conhecemos o nosso passado. Então, tudo que nos vem sem ter sido provocado por nós nesta vida, é porque foi provocado por nós em vidas passadas e vem como um recurso educativo. E nós sempre podemos aurir, retirar de dentro para fora força, coragem, porque é dentro de nós que Deus habita e é de lá que vem a força para sustentar a nossa fé, a nossa esperança. Esperança é uma palavra que tem o seu verbo próprio e é muito diverso, muito diferente do verbo esperar. Esperança vem do verbo esperançar, que significa buscar, ir atrás e não desistir. Então, ter esperança é esperar nos movimentando em sua busca, como fez a mulher, daqui a pouco eu vou contar. O homem moderno tem urgente necessidade de cultivar a paciência na condição de medicamento preventivo contra inúmeros males que nos espreitam. De certo modo, todos nós somos vitimados pelas circunstâncias da vida, que nos desgastam continuamente. E é comum falarmos: ó Senhor, dá-me paciência. Às vezes olhamos para cima e rogamos, pedindo. E como será? Como será que Deus atende esse nosso pedido? Não existe mágica e nem varinha de condão. Ele atende nos dando experiências, como um bom pai e um bom mestre fazem, nos dão muitos exercícios para aprendermos as lições. Então, sendo a paciência uma virtude a ser cultivada por todos nós, a sua força só poderá ser medida, avaliada, quando formos submetidos aos testes que nos desafiam, nos tirando da zona de conforto, nos estimulando a pensar uma maneira diferente de resolver os problemas. Deus nos responde, então, promovendo exercício, primeiramente nas pequenas ocorrências, onde a irritação, o agastamento exigem de nós esforços para adquirir forças. Depois, mais tarde, essas forças serão recursos e reservas de ânimo para enfrentarmos mais tarde situações desafiadoras que testarão nosso desenvolvimento e equilíbrio. Se erramos em alguma situação que nos surpreende, retornemos ao ponto inicial para corrigir o equívoco. Se nos sentimos provocados por ofensa e insultos, atuemos com serenidade e sigamos em diante. Chico Xavier sempre recomendava a paciência, explicando: a paciência desarticula os mecanismos do mal. Os espíritos do mal, tanto encarnado quanto desencarnado, se encontram em nós a resistência da paciência, lutarmos por paciência, eles desistem e vão embora. Então, até por isso, tenhamos paciência e pratiquemos paciência todos os dias, porque assim estaremos livrados do plugue, da tomada que nos liga aos malfeitores. Se nos sentimos injustiçados, reexaminemos as questões e disputemos a honra de não desanimar, persistindo na luta e na prática, porque é assim mesmo, é errando que mais tarde acertaremos. Saibamos esperar com Jesus, como Ele ensinou,
a mulher na praça. Agir com paciência, confiança em Deus, buscando o bem. Depois de passado 10 anos daquele episódio na praça, veremos na cidade de Tiro uma casa humilde de aparência, mas muito rica de bondade, de caridade, de benevolência, de amorosidade, porque nesta casa humilde, ela era rica de amor, ela recolhia peregrinos cansados, enfermos de todo tipo, aqueles que não tinham ninguém. Uma mulher que trazia na face, apesar da idade, já a pele desgastada, trazia na face os vestígios de uma grande beleza e de uma serenidade impressionante. Ali ela reunia os infelizes, limpava-lhe as feridas, falava-lhe de Jesus e por isso tornara-se conhecida e querida e respeitada, sobretudo, por todos. Numa tarde chegou trazido por mãos piedosas um homem coberto de chagas, em extrema penúria, quase morto. Foi recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas, aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo caldo reconfortante daqueles que ali trabalhavam. Quando recobrou um pouco as forças, ouviu uma mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com emoção e com carinho. E, através daquela benfeitora desconhecida que ele naquele momento passara a conhecer, ele ficou emocionado e quase sem forças balbuciou: Senhora, esse Jesus que tanto fala é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas voltou ao nosso convívio e disse que nunca nos deixará. Você o conheceu? Tem certeza da verdade dos seus ensinos? Sim, eu o conheci quando ele me salvou. Ah, disse o enfermo, eu também tive a honra de conhecê-lo, mas eu não soube beneficiar-me. Ele te salvou, não é? Mas a mim, egoísta e mau, eu o detestei, afastando-me dele amargurado e confuso. Mas o que ele te fez para que fugisses assim? Ele salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e ele não me concedeu uma palavra sequer. Não pude compreendê-lo. Abandonei a companheira a quem eu infelicitei com os meus vícios e permaneci envenenado de dor por muito tempo, até que depois de alguns anos despertei para a verdade e vi o quanto de mal eu lhe causei. A busquei em toda parte sem encontrá-la. Em vão que eu fiz uma viagem enorme procurando por ela, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções, a mulher recordou-se da praça, da noite da conversa com o mestre, reconheceu o companheiro do passado e, sem lhe revelar nada, segurou-lhe calmamente as mãos, o consolou e disse: depois do arrependimento, a paciência e a confiança em Deus são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Durma em paz, pois já o encontramos. A renovação mental desta mulher, a sua paciência, o exercício no bem, abriram caminho para o reencontro dessas duas almas que eram devedoras uma da outra. O saber esperar os recursos da vida, os recursos que Deus nos envia, reduziu-lhe o tempo e as dores de uma nova expiação
reaproximando-os na mesma vida, na mesma oportunidade, evitando assim momentos de rancor, de mágoa, de ódio, de desejo de vingança que os trariam para novas e árduas experiências. Ambos se superaram e este é o projeto de Deus para nós. Transformarmos de dentro para fora, para que não haja mais vítimas e algoz, e sim irmãos, filhos de um mesmo Pai que ama a todos igualmente. Este é um grande ensinamento para nós. Saber esperar, ter a arte de saber esperar os recursos sábios e bondosos da vida enviados por Deus. Se Ele, que é o Senhor absoluto da justiça, do amor e da eternidade, é o Senhor do tempo, espera a nossa anuência, a nossa aceitação, a nossa participação em aceitar esses recursos. Se Ele nos aguarda, reparando os nossos estragos, nos recompondo em novas vidas, gerando infinitas oportunidades, por que nós que estamos no início da nossa caminhada evolutiva não podemos esperar? Que possamos acompanhar e tirar o exemplo dessa mulher, aprendendo a ter coragem e fé. Muita luz para todos nós. Senhor Jesus, após mais um encontro de estudo, os nossos corações estão repletos de gratidão e de paz. É grande, Senhor, a nossa alegria de fazer parte de seu discipulado e desta forma saborear o pão espiritual, alimento sublime para o nosso ser tão sedento de luz. Neste momento, Jesus, de recolhimento, banhados com tanta paz, suplicamos, divino amigo, a nos ensinar a semear amor a todos os que precisam de estímulo. Permite, Jesus, que os amigos espirituais nos emprestem a condição necessária para, como seus discípulos, possamos distribuir ânimo àqueles que brandam por além. Neste momento, estendemos a paz que nos envolve aos hospitais, aos desabrigados, aos que perambulam pelas ruas sem rumo, a todos aqueles que choram. Rogamos que os bons amigos da casa de Irmã Rosa possam adentrar nos nossos lares, abençoando todos os recantos com luz e paz, que possam confortar e encaminhar os espíritos que porventura aí se encontram e que necessitem de socorro. Jesus, amigo, apresentamos as águas para serem fluidificadas, possibilitando desta forma o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Fica conosco, Senhor, fortalecendo-nos para as lutas do mundo. Meus queridos amigos, muita paz, muita